Bonjour! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de francês online. Estou imensamente feliz por receber você aqui hoje. Se ele descobrisse, eu pararia o curso. Procuramos uma escola muito conhecida no Brasil. Fiz 3 anos de francês nesta escola. Minha nota mínima foi 9. Não tinha mais o que aprender nessa escola, eu achei que eu sabia tudo de francês. Então eu escrevi para os meus avós, que moravam na França, e pedi para visitá-los. Quando chegou a carta de retorno dos meus avós, que meu pai descobriu que eu falava francês, né? E fui para a França. Eu conseguia entender tudo que eles falavam, mas eles não conseguiam me entender. Por quê? Pelo mesmo motivo que existem muitas pessoas não qualificadas para dar aula, que moram 6 meses, 1 ano na França, voltam e começam a dar aulas. Não me explicaram as diferenças de som entre Brasil e França, que é o E, U, ON, AN e ainsi de suite, e assim por diante. Bom, voltando da França, eu falei com meu pai e ele pagou um curso de francês para mim. Foram 3 anos para aprender errado e 4 anos com um francês particular para reaprender o francês. Ou seja, eu tive que estudar muito mais, pagar muito mais para conseguir o resultado esperado que deveria ter sido da primeira vez. Bom, é isso, pessoal. Eu tomo muito cuidado ao ensinar fonética, porque eu sei as dificuldades que o aluno vai ter se ele for para a França falando errado. Todos os franceses que estão no Brasil vão entender o que o aluno falar, mesmo que ele fale errado. Porque o francês, estando no Brasil, ele vai conhecer a nossa forma de falar, a nossa fonética. Então ele vai saber o que você quer dizer. A partir do momento que você vai para um dos 37 países que falam francês, eles vão entender o que você disser. Se você falar uma besteira, eles vão entender uma besteira. Então é importantíssimo a fonética. Tomem cuidado com quem vocês vão fazer aula. Por isso eu sempre abro a possibilidade de trazer um francês ou alguém que tem um francês avançado para fazer a primeira aula, para avaliar o meu trabalho. Bom, vou começar a minha primeira aula. É uma aula demonstrativa que eu ofereço, mostrando justamente essa diferença de sons e de fonética, que é bem drástica. No início, a pessoa se assusta um pouco, porque o francês se escreve de um jeito e se fala de outro. Mas ele é muito mais fácil, por exemplo, que o inglês, porque ele tem uma lógica. E esta lógica que eu vou começar a passar hoje, ela vai ser seguida por toda a vida francófona. Enquanto você usar o francês, você vai estar usando estas regras que eu vou passar. Não muda. Ou se muda, é 1 em 1 milhão e olha lá, tá? Então vamos começar. Aqui está. Pour les lèvres e pour la langue. Eu costumo usar 2 cores de caneta e peço para os alunos fazerem a mesma distinção no caderno. Pois, como o francês se escreve de um jeito e se fala de outro,
Tudo que for referente à escrita, eu faço em preto, e tudo que for referente à fonética, eu coloco em vermelho. Facilita muito o entendimento, tá? Então vamos lá. Pour les lèvres, boca de U, para os lábios, som de I, que é o U. Exemplo. Tu, que é segunda pessoa do singular. Salut. Pode ver a boca de U e o som de I, tá? Por que tem esse T e ele não é pronunciado? Eu inventei uma regrinha que eu chamo da regrinha do depósito. Então vamos colocar aqui. Depósito sem as vogais. E o nome de alguns depósitos, porque eu não consegui encontrar uma letra que coubesse toda essa sopa de letrinhas. Tá? Então, depósito e estas outras. Nenhuma dessas letras são pronunciadas no final das palavras. Isso vale para 99,9% das palavras em francês. Se terminar com uma dessas, não vai ser pronunciada, por isso que eu falo salut. Tá? Salut é um oi ou tchau informal. Existem exceções, mas são raras, ok? Outra palavra. Humeur. O U, que é o som de I, e a boca de U. Humeur, que é humor, estado de espírito, bom humor, mau humor, tá? Agora, o O para os lábios e o E para a língua. Tente falar E. Agora faça a boca de O. E. Que é só você lembrar assim, que sai o som. Bleu, que é azul, é igual no inglês. Quando não é parecido com o português, é parecido com o inglês. Vocês vão achar bastante semelhança. Muita gente tem dificuldade em fazer esse som. Então, eu vou fazer de uma forma que não vai haver mais dúvida. Aqui é a posição da boca, ou seja, o desenho da boca. Tá? Ar e hora. Sœur, o O e o E são coladinhos assim mesmo, é uma letra que você vai achar nos símbolos no computador, ela é assim mesmo, tá? Existem algumas palavras no francês que se escrevem dessa forma. Também não misturar com ser, ó, ser, sœur, legal? Peur, que é medo, não misturar também com père. Père abre o som, pai, e peur, que é o mesmo som, mas com o bico, é medo. Então, se você falar com o som aberto, o francês vai entender como père, como pai, tá? Vamos entender os acentos no francês. Por que o francês tem tantos acentos? Eu vou colocar, olha, como se escreve o francês
e como se lê este francês em português. Isso vale para os acentos no E, que a maior parte das palavras é o E que é acentuado. Tá? Então vamos entender. O E do francês, ele é um pouco mais fechado que o nosso. Ele vai ser o E, que é aquele que eu falei para vocês. Tá? Então vamos colocar um circunflexo nele para lembrar do som que é mais fechado. E. Alguns exemplos. Je, le, me, regarder, regarder. Não é re, é re. Então, eu, o, esse daqui é o eu me chamo, eu me lavo, é um reflexivo. E regarder, olhar ou assistir. O E com acento agudo, ele não abre o som no português. No francês ele também vai abrir o som. Só que como o E do francês é um pouco mais fechado que o nosso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com o som do nosso E. Por isso que se escreve café, mas se fala café. Tá? Outro. Liberté. Préféré. Por que uma palavra tem 3 acentos? Bom, no português, nós usamos os acentos para mostrar o tônico da palavra. E no francês, nós usamos o acento para mostrar o som da palavra. Então, se eu preciso do som de E, eu tenho que acentuar todas. Tá? Agora, se eu mudar o acento, vai mudar o som. A escrita e a fala são interligadas no francês. Se você entende um, você entende outro. Não tem como um vir sem o outro. Pouquíssimas coisas não têm lógica no francês. O francês é uma língua lógica. Por isso é que ele se torna fácil. Tá? E este é o E. Exemplo, que vocês já conhecem. Frère. Frère Jacques, frère Jacques, que é irmão. Tá? Lèvre. Père. Uma que quase todo mundo gosta. Bière, que é cerveja. Tá? Por que esses Es finais não são pronunciados? Ele fica bem sutil. Porque ele está na regrinha do depósito. Tá? E aqui eu não pronunciei esse R. Por quê? Porque tem algumas palavras. Este não é uma regra 100%. Verbos terminados com ER, que são os verbos do primeiro grupo, não vai pronunciar o R final. Tá? Para ter o som de E, pode ser E acento agudo, ER, EZ e ET. Todos estes tem o som de E, quando terminar dessa forma, tá? Então, vou colocar assim, tem alguma coisa antes, tá? Vou colocar exemplos para ficar mais claro. Parler, ballet, rendez-vous. Eu não falo esse Z, tá? E este aqui, vamos pôr liberté mesmo. Ok?
D'accord? Esse d'accord seria um de acordo, seria um ok do francês, apesar deles usarem também o ok, tá? E aqui para terminar, o leur, que é o deles ou delas. Se eu falar com o som mais aberto, eu vou estar falando l'air, que é o ar. Vou passar aqui para vocês os artigos definir. Então, como eu falei, eu vou cortando, eu vou fazendo desenhos para estar ajudando os sons, tá? Article défini, artigos definidos. Le, que é o, la, que é o a, les, é os, as. Então, este é le e este é les, tá? Muito importante isso, principalmente para brasileiros. E o L apóstrofe pode ser tanto o como a, porque o francês ele é uma língua cantada. O que eles puderem fazer para ficar um som bonito, eles vão fazer. Tem que ter um som harmonioso. Então, eles vão cortar o E ou o A para fazer a ligação, para ficar um som mais bonito. L'air. Legal? Alguns desenhos que eu costumo fazer na minha aula. Que são, vou colocar uma palavra aqui. Esta palavra eu vou falar com o bico, tá? Nos dois sons. Imagine que isso daqui é a língua e isso daqui são os dentes. E a setinha é a posição que a língua vai fazer dentro da boca. Então, olha aqui. Aqui são os dentes e aqui é a língua. Surtout. Tá? Que é sobretudo, acima de tudo. Então, eu costumo, no início do curso, fazer os desenhos para estar orientando o som para ficar mais fácil para o aluno. Outro desenho que eu costumo fazer, que é o último, tá? Que é o som nasal. Aqui é o desenho dos lábios e como a boca tem que abrir. Na minha opinião, é o som mais difícil do francês, que é quase som de on para os brasileiros, que é um exemplo, France. Você tem que abrir a boca nesse sentido para obrigar o ar a sair um pouco pelo nariz. Quanto mais nasal, mais francês, tá? Bom, pessoal, esta foi minha primeira aula. É uma aula demonstrativa, espero que vocês tenham gostado. Deem um like e se inscrevam no meu canal, pois mais vídeos virão. Au revoir!